Bom, vamos prosseguir agora com o capítulo 10, né? Vamos continuar o assunto instalação do Windows. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de apresentar aqui um pouco das definições do sistema operacional. Falamos também dos tipos de Windows que nós temos à disposição. Falamos das ferramentas necessárias para prepararmos o disco rígido para receber essa instalação. E falamos ali rapidamente dos processos de gerenciamento, de criação de partição, de formatação do disco rígido. O objetivo do encontro de hoje é finalizarmos este assunto, falando aí do procedimento de instalação, o pós-instalação e a sequência de inicialização. Quando a gente fala de instalação de sistema operacional, nós estamos falando objetivamente da execução de um arquivo, não é? Então você, quando compra a sua versão do sistema operacional, você recebe um arquivo, chega no seu computador, executa esse arquivo e aí aquelas instruções, aquelas orientações que estão lá naquele arquivo são transferidas para o seu disco rígido, que está previamente preparado para receber essas informações. Quando eu digo disco previamente preparado, não significa que essas ações precisam acontecer muito tempo antes, né? Como eu disse, o executável, né, o programa que vai instalar o sistema operacional, vai fazer todas essas etapas para nós e se nós não quisermos, né, não há necessidade de nos aprofundarmos nesse processo. É óbvio que quando você se propõe a fazer uma manutenção, quando você se propõe a instalar um sistema operacional para você mesmo ou para alguém, quanto melhor for esse seu conhecimento, melhor vai ficar o produto final, melhor vai ficar o desempenho do computador quando você tiver finalizado. Uma vez que esse arquivo foi executado e todas as etapas foram percorridas, o Windows vai liberar automaticamente para que seja utilizado. O Windows 10, ele tem uma característica um pouco diferente das versões do Windows anteriores. O Windows 10, ele instala muito rapidamente, porém, apenas nas configurações padrão. Com o passar dos minutos, né, com o passar do tempo, várias outras coisas vão sendo instaladas e a instalação final mesmo leva um pouquinho mais de hora, né? É comum que logo após a finalização do processo de instalação, o Windows pergunte para você qual é o nome de usuário e qual é a senha que vai utilizar esse computador. Nós precisamos lembrar que os sistemas operacionais modernos, eles são multiusuários. Então, eles permitem vários usuários diferentes na mesma máquina. Um por vez, tá bom? Então, se o usuário A estiver conectado à máquina, o usuário B não vai estar, tá bom? Então, os usuários, eles têm a possibilidade de se logar através de um processo chamado SSO ou autenticação de logon único. Só para lembrar, quando você está entrando no computador, né, entrando no Windows, você está fazendo login. Quando você está saindo do computador, quando você está deixando a sua conta, né, aquela sessão de utilização, você está fazendo logoff. Bom, quando a gente faz uma instalação do Windows, o Windows precisa criar uma conta, né? E essa conta vai ser a gestora do Windows 10 como um todo. Quando eu digo conta gestora, eu estou me referindo a administrador dessa máquina. Tá bom? Então, assim que o Windows 10 é finalizado, ele libera uma conta de usuário e essa conta de usuário ela é administrador daquela máquina. O Windows, de forma geral, tem dois tipos de conta. A conta de administrador e a conta de usuário padrão. Tá?
A conta de administrador é aquela que tem controle total do sistema, né? Controle total do computador. E por que o Windows cria esta conta durante a instalação, né? Usa este tipo de conta? Porque é óbvio que ele precisa fazer as instalações e os ajustes todos para entregar para o usuário. Né? Não faria sentido que ele se instalasse numa conta de usuário padrão. Tá? Então, o processo é esse mesmo, está correto, e você tem uma conta de administrador lá no final. O administrador pode tudo. Usuário padrão, quase nada. O usuário padrão, ele é padrão. Ele vai usar os programas que estão na conta dele, ele vai acessar a internet, ele vai salvar os arquivos, tudo tranquilo. Só que ele não consegue instalar programas, não consegue executar aplicativo, não consegue instalar, baixar e instalar. Ele não tem o poder de criar novas contas de usuário e tampouco deletar contas de usuário. Diferentemente do administrador. Né? O administrador pode instalar programas, criar usuários, deletar usuários e ter ação completa no sistema. Sempre nós vamos ter pelo menos uma conta de administrador nessa máquina. Sempre, pelo menos uma. Essa conta de administrador é quem vai gerenciar todas as outras contas. Posso ter mais do que um administrador na máquina? Pode, né? Óbvio. Haverá necessidade de organização de procedimentos, né, de instalação, de criação de contas, mas até aí é uma situação que o Windows permite, tá bom? Então, terminamos a instalação, o Windows vai entregar para a gente uma conta de administrador e a partir dela você pode criar outras contas. O Windows 10 também permite que você faça login com uma conta de e-mail Microsoft. E por que ele permite isso, né? Porque o Windows 10 ele tem a proposta de ser utilizado em vários dispositivos diferentes, através da conta. Como é aí o seu Gmail, né? Você abre o seu Gmail em qualquer equipamento e os seus arquivos do Drive estão juntos com você, independente de onde você esteja. Aqui é a mesma situação, tá bom? Muitos usuários preferem logar com um e-mail, muitos usuários preferem ter uma conta que a gente chama local. Tá? O Windows 10 permite essas duas situações. Aqui nesse print de tela, eu mostro para vocês os dois tipos, né? Administrador e usuário standard, ou usuário padrão. Cada conta que você vai criar, ele vai perguntar para você qual é o perfil de usuário que você gostaria de ter. É possível trocar, tá? Você pode criar uma conta de um jeito e trocar depois, tá? Isso não há problema algum. Uma vez finalizada a instalação, a conta de administrador criada, o equipamento entregue para você e funcionando, você deve fazer o procedimento do Windows Update. Tá? O procedimento do Windows Update nada mais é do que baixar as últimas atualizações disponibilizadas pela própria Microsoft. O Windows Update no Windows 10 funciona de forma automática. Basta que você tenha um pouco de paciência, né? Mas, se você quiser antecipar o processo, você pode ir lá na caixinha de pesquisa do seu Windows 10, digitar o Windows Update e ele vai abrir essa telinha aí que eu estou mostrando para vocês. Bom, é extremamente recomendável que você faça o update do seu computador assim que a instalação termine. Por que isso? Né? Para você ter sempre a última versão disponível para você poder utilizar. Hoje, inclusive, já temos disponível a versão do Windows 11, né? Para alguns usuários. Tá bom? Então, se você clicar lá em Windows Update na sua máquina com o Windows 10, você vai perceber que tem lá uma instalação prevista, né? Ou um download previsto para o Windows 11. Também pode ser que aqui nesta região você receba uma mensagem dizendo assim, olha, lamentamos, mas o seu computador não está apto a receber o Windows 11, tá bom? Mas a mudança, né, o upgrade, né, a melhoria do Windows 10 para o Windows 11, ela não é obrigatória, tá bom? Então você pode continuar tranquilamente usando o seu Windows 10 sem nenhum tipo de preocupação, pelo menos
por 1 ano e meio, né? Mais para frente aí a Microsoft provavelmente vai criar condições para que você permaneça com o Windows 10. Outra coisa que a gente tem que fazer, né? Terminou o Windows Update, você vai lá na caixinha de busca e vai digitar gerenciador de dispositivos. Esse cara nada mais é do que um programa que vai dizer para você tudo o que está instalado em termos de hardware na sua máquina. Então, observe aqui o meu print, né? Ele fala aqui dos adaptadores de rede, de vídeo, câmeras, etc, etc. Aqui no meu caso, todos os itens estão ok. Não há nenhuma sinalização de problema. Mas pode ser que o Windows não tenha encontrado, por exemplo, drivers para o modem, tá? Ou pode ser que o seu Windows não tenha encontrado drivers para o seu teclado wireless, né? E aí, como fazer? Bom, geralmente, quando a gente faz o Windows Update, o Windows 10 virá aqui nessa tela automaticamente, sem que você saiba, e vai tentar zerar todas as pendências que a gente tem aqui. Se ele conseguir ok, você vai entrar aqui e essa telinha vai estar limpinha como a minha. Mas pode ser que mesmo após o Windows Update, aqui nessa telinha a gente tem algumas indicações de falha, alguns pontos de interrogação ou pontos de exclamação junto aos ícones aqui dos dispositivos. E aí, o que fazer quando isso acontece, né? Provavelmente o Windows 10 não reconheceu aquele hardware ou não conseguiu encontrar na biblioteca dele um driver que seja compatível. E aí, o que você vai fazer, né? Simples. Você precisa ir no site do fabricante do seu equipamento e verificar se ele tem um driver disponível para o Windows 10. Tá bom? Você vai precisar ter acesso à internet para fazer isso. Se tiver, né, geralmente é numa guia ou numa aba do site lá chamado Downloads ou Suporte, alguma coisa assim. Se tiver, faça o download, vai ser um programinha executável também, e aí você executa. Mas eu não sei se eu vou te dar uma boa notícia ou uma má notícia, né? A biblioteca de drivers do Windows 10 é bem completa, né? Então, para que ele não encontre alguma coisa, isso não é um bom sinal, né? Pode ser que aquele hardware que você tem não seja compatível com o Windows 10. Tá? Isso acontece, tá bom? E aí você precisa substituir o hardware para que ele funcione adequadamente. Tá? Não se surpreenda se isso acontecer. Aí tem muita gente que fala assim, mas professor, minha máquina estava com Windows 8.1 e estava belezinha. Eu fiz um upgrade para o Windows 10 e aí ele não reconhece mais, por exemplo, o meu teclado. Poxa, isso acontece. Então vá no site do fabricante do seu teclado, verifique lá se ele tem um driver específico para o Windows 10. Provavelmente não vai ter. Tá? E aí você vai para a internet para buscar essa solução. Mas, geralmente, a gente caminha para aquela solução que é a substituição do dispositivo. Ok?